Fala galera, tudo tranquilo? Sabe quando você tem um objetivo na sua vida e você está perseguindo ele tanto, tá há tanto tempo correndo atrás e você ainda não alcança, que tu começa a sentir dúvida? Tu começa a se sentir talvez sozinho e começa a se questionar se aquilo realmente é pra você. Você já passou por isso? Bom, a boa notícia que eu tenho aqui pra você hoje é que tu não precisa estar sozinho nessa. Seja porque você tem pessoas, e isso é uma coisa muito importante, tá? Cara, é importante pra caramba a gente tá indo atrás dos nossos objetivos com amigos, com colegas, sei lá, cara, mas é bom a gente não estar sozinho. E além de pessoas, é importante também, eu diria até principalmente, tu tá correndo atrás dos teus objetivos com Deus, cara. Pensa, Deus, que é o nosso Pai, que conhece tudo do nosso passado, muitas das vezes conhece até melhor do que você mesmo, conhece até melhor do que nós mesmos, né? Então às vezes a gente está um pouco chateado, a gente não sabe por que a gente está assim laçado, mas Deus ele conhece o nosso coração. Então, eu acho que não tem ajuda melhor do que o próprio Criador ao nosso favor. E a pergunta é, aliás, eu não sei se tu já pensou nisso, né? Já pensou isso na vida? Já pensou quão legal seria você estar fazendo as coisas, estar correndo atrás dos seus objetivos com Deus junto contigo? Isso é muito legal. Agora sim, vem a pergunta. Como que a gente consegue estar junto com Deus? Ou melhor, como que a gente consegue ter Deus junto com a gente, né, nesse objetivo? Seja procurando algum emprego, alcançando alguma promoção, ou seja, estudando. Seja na faculdade ou para algum concurso. Como que a gente consegue fazer isso? Uma vez eu vi uma frase, aliás, a gente vai falar aqui um pouco sobre Deus, né? Aliás, por isso até que eu tô com a minha Bíblia aqui aberta, a gente vai abrir daqui a pouco alguns versículos. E uma vez eu vi uma frase, cara, essa frase não é bíblica, tá? Ainda não, mas ela é muito verdade. Ela diz assim, ó, ore como se tudo dependesse de Deus. Então, tipo, a gente faz a nossa parte conversando com Deus em oração. Nada mais é que isso, oração é uma conversa, é você acessando a Deus por meio de uma oração, né? Como se fosse um telefone sem fio, né? Você chega pro papai e você fala com ele. Então, ore, fale com Deus, leve as suas preocupações como se tudo dependesse de Deus. Então, cara, ore mesmo, beleza? Mas haja como se tudo dependesse só de você. Então, ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse só de você. Eu acho isso incrível e isso mostra assim, uma sinergia. Eu acho que, pra mim, ao meu ver, é a melhor sinergia que existe. É essa cooperação entre Deus e nós. E é assim que deve ser. Muitas das vezes eu vejo alguns alunos, ou até seguidores no Instagram, fazendo exatamente essa pergunta: poxa, será que Deus é comigo? Eu tenho tanta dúvida, não sei o quê. Mas muitas das vezes a pessoa acaba confundindo. Ela ora pra Deus, Senhor, abençoa meus estudos, não sei o que, não sei o quê. Só que a pessoa não faz a parte dela. Então a pessoa ora pra Deus e acha que Deus vai baixar ali um download ali gratuito na mente dela de toda a matéria digital que ela precisa para estudar. E não é bem assim. A pessoa tem que orar. Aliás, ela tem que, pode, não só pode, como tem que, deve orar a Deus, pedir essa ajuda divina, mas ela tem que também fazer a parte dela, velho. Senão, nada acontece. Tá? Deus, ele não é um Deus que abençoa pessoas preguiçosas. Além do mais, isso seria algo muito injusto. E bom, para falar um pouco sobre isso, eu trouxe 3 pontos aqui de uma maneira bem rápida e sucinta, que são maneiras em que você pode aí na tua casa tá fazendo, aliás, são pontos, coisas que eu faço também, tá? A Milena, minha esposa, também faz. Eu vou estar trazendo aqui para você e que tu pode fazer hoje. Hoje, velho, tu pode estar fazendo hoje, beleza? E o primeiro ponto tá preparado para isso? O primeiro ponto cuide dos assuntos do teu pai. Cuide dos assuntos do teu pai. Quando você cuida dos assuntos, do que diz respeito aos negócios do teu pai, o teu pai também cuida dos teus negócios, das coisas que dizem respeito a você, das coisas que são importantes para você também. E talvez isso possa parecer talvez até um pouco egoísta, né? Tipo assim, poxa, eu vou, entre aspas, ajudar a Deus e Deus vai me ajudar em tudo na minha vida, né? Na verdade, Deus nos ajuda nas coisas que também são do interesse dele. Mas muitas das vezes essas coisas são do nosso interesse também. É do teu interesse também. Na Bíblia está escrito que Deus ele opera em nós o querer e o realizar. Então, muitos dos sonhos, né, não são todos, né, mas muitos dos sonhos e desejos que a gente tem dentro de nós, cara, é o próprio Deus que plantou essa semente dentro da gente. E, poxa, se ele plantou essa semente dentro da gente é porque somos capazes, você é capaz de realizar, certo? Então, mas aqui tem uma chave muito importante. Cuide do negócio do teu pai, que ele cuidará dos teus negócios, né? Teus negócios, entre aspas, né? Já conversamos sobre isso. Acaba que, meio que de forma indireta também, são os negócios de Deus que operou essa vontade dentro de você. Você está comigo?
E bom, o que sustenta essa afirmação minha é uma passagem bíblica que ela está em Mateus, se você quiser abrir a sua Bíblia ou depois pausar esse vídeo para conferir, ok? Está em Mateus 6:33. E é Jesus falando, tá? Se você parar para ver, depois tu pode parar para ler todo o contexto, mas eu vou ler apenas um versículo que diz o seguinte, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas, que coisas são essas, Jesus? Aqui Jesus está falando de 3 coisas básicas que o ser humano precisa. Jesus está falando de comida, Jesus está falando de roupa, então comida para a gente viver e roupa para a gente se aquecer, né? Hoje em dia a gente usa roupa para ficar bonitinho, na fita e tal, mas roupa principalmente tem essa questão básica da gente se aquecer, para a gente não morrer de frio, ok? E Jesus também está falando sobre o que a gente tem de beber, então muitas das vezes a gente fica preocupado com essas coisas, sobre o que beber, sobre o que comer, sobre o que vestir, mas Jesus dá essa chave para a gente no final. Ele fala para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí talvez você pense, João, mas eu não estou em busca de água, não estou em busca de comida nem de roupa, eu quero passar a minha prova, eu estou estudando para uma faculdade, estou estudando para um concurso. Primeiramente, graças a Deus que você não está precisando dessas coisas básicas, né? Mas eu penso também que, poxa, se Jesus falou que vai suprir essas coisas básicas, quem dirá outras coisas também que a gente precisa na nossa vida, beleza? Então a gente pode e deve contar com ele. Mas é automático assim? Não, tem uma condição. Ele fala pra gente buscá-lo em primeiro lugar. E como que eu entendo disso? Bom, eu entendo disso da maneira como eu falei pra você, como você buscando a Deus, cara. Então você priorizando Deus, colocando ele em primeiro na sua vida. E isso vai desde você fazendo as coisas que Deus já revelou pra você na sua vida, como por exemplo, a gente está falando aqui sobre o querer e o realizar de Deus, né? Então, se Deus já provocou dentro de você um desejo para você passar nessa prova, para você concluir essa faculdade, então, cara, só vai, continua, né? Faça a sua parte, seja o melhor, se dedique a isso. Mas não só isso, não fazendo somente as coisas que Deus já mostrou para você, mas também buscando Ele, procurando desenvolver um relacionamento com Ele, procurando conhecê-lo, entende? Na prática, como que eu faço isso? Cara, Deus, Ele já revelou quem Ele é por meio da sua palavra. Então, eu, João, pelo menos todos os dias, eu tiro um tempo com Deus. Eu amo fazer isso de manhã, mas muitas das vezes, quando não dá para fazer de manhã, eu faço uma pausa no primeiro intervalo que eu tenho do meu dia, seja no trabalho, no almoço, ou quando o filho dorme, para estar pegando e lendo a palavra de Deus. Isso é priorizar a Deus. Eu procuro, igual hoje. Hoje, por exemplo, eu acordei, a vida foi agitada de manhã, não deu tempo para eu parar para ler a palavra de Deus, porque estava ajudando a Milena ali com o Mateu, cuidando, fazendo café da manhã, essas coisas todas. Mas, apesar de eu não ter parado para ler a Bíblia, né, ler a palavra de Deus, conhecer mais Deus, e galera, é muito bom depois que tu tá um tempo fazendo isso, é muito bom tu parar para tirar um tempo com Deus, sério. Mas enfim, eu não consegui isso. E de cara me veio uma vontade assim de abrir o Instagram para ver notificações e tal, isso é muito bom, mas eu não estaria priorizando a Deus. Né? Se eu acordo, já abro o celular, né? Já vejo as notificações, fico lá só no Reels do Instagram, ou só lá no TikTok fazendo assim, cara, eu não estou priorizando Deus, eu não estou me alimentando de Deus. Em primeiro, tá? Aliás, mesmo se tu faça isso ao longo do teu dia, isso nem é tão bom também para você, para o seu cérebro, né? Você passar o dia inteiro ali no Instagram, né? Convenhamos, né? Você está perdendo seu tempo se você ficar ali horas e horas. Mas enfim, isso não é assunto para esse vídeo. Beleza? Essa é a nossa primeira chave. Busque Deus em primeiro lugar e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ok? E bom, a segunda chave que eu tenho para trazer para você, ela está em 1 Coríntios, ok? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Aqui é Paulo falando, tá? Paulo falando em uma carta à igreja. E ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Ponto e vírgula. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Legal, só para tu entender um pouco essa história daqui. Paulo ele fala o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Primeiro, o que é a graça de Deus? Talvez você saiba, né? Já tenha ouvido assim uma definição tipo, a graça de Deus é o que nos salva do pecado, então é o favor imerecido de Deus. Sim, a graça de Deus é isso também.
A graça de Deus é o que te salva do pecado, é o que te dá a vida eterna, é o que perdoa todos os seus crimes, né, os seus pecados cometidos. Mas não só isso, a graça de Deus ela também te capacita para você continuar vivendo em vitória contra o pecado, beleza? Então, todos nós somos pecadores, mas graças a Deus, graças à sua graça, né, os nossos pecados são cometidos. Bum! E agora, a gente continua pecando e a gente continua pedindo perdão para Ele a cada pecado cometido? Não precisa. Então Deus perdoa os nossos pecados, Ele apaga, Ele nos torna justos e Ele também te capacita, velho, para tu continuar vivendo em vitória, para tu continuar não sendo escravo mais do pecado, beleza? Então, às vezes, algum vício que tu tinha, sei lá, alguma dificuldade que tu tinha, enfim, você não precisa viver mais à mercê disso. Beleza? E por que eu tô falando isso? Só para você entender melhor onde eu quero chegar, tá? Isso é graça. É essa capacitação, não é só perdão dos pecados, mas essa capacitação de Deus, ok? Na tua vida. Ele continua assim, ó. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Eles quem aqui no contexto, Paulo está falando dos demais apóstolos. Algo que é curioso, porque Paulo, ele não andou com Jesus quando Jesus estava vivo na terra. Tá? Paulo teve suas experiências com Deus, mas depois que Jesus ele foi assunto ao céu, depois que ele ressuscitou. Mas mesmo Paulo sendo o último dos apóstolos, cara, ele trabalhou mais do que todos os apóstolos, beleza? E por quê? E ele fala, cara, todavia não eu, tipo, ele fala, eu trabalhei mais do que todos eles, tipo, mas não, pera, não foi eu, foi a graça de Deus comigo. Então, Paulo ele fez a parte dele, mas a graça de Deus estava com ele também. Beleza? Então, tipo, tava a ajuda, essa capacitação de Deus com ele também. Então, aqui a gente vê que a gente tem que, novamente, de novo, cooperar com Deus também. Então, nos estudos, no dia a dia, cara, peça para Deus. E uma vez que você pede para Deus, creia que Ele já te disponibilizou. Mesmo que você não sinta nada e faça a sua parte. Lembra da frase? Trabalhe, estude como se tudo dependesse só de você e ore também como se tudo dependesse só de Deus, ok? Esse é o nosso segundo ponto. E o nosso terceiro e último ponto está em Hebreus. Hebreus é em inglês. Hebreus, capítulo 4, versículo... Deixa eu ver. Versículo 16, tá? Diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, como que a graça, como que essa capacitação de Deus, ela atua na minha vida e na tua? É assim, automático. Não é bem assim, a gente tem que se achegar até o trono da graça, a gente tem que se achegar a Deus, a gente tem que dar esse passo em direção a Deus. E como que a gente faz isso? Literalmente andando? Não, porque né, Deus ele não tem um trono aqui na nossa terra. Mas, cara, você faz isso por meio da oração. Então, no momento que você dobra o teu joelho e você para falar com Deus, cara, você ora e fala, Senhor, ajuda-me a estudar, Senhor. Poxa, me ajuda a me livrar de toda preguiça, me capacita para eu continuar honrando o seu nome através da minha vida, me capacita para que eu venha no dia de hoje ter disposição para continuar estudando, abra o meu entendimento, Pai, me ajude. Beleza, você orou. Agora estude, cara. Tenha força de vontade, tenha bom ânimo, tá? Que Deus ele tá com você. Mas, novamente, isso não é automático, você tem que fazer a sua parte. Ore para que isso aconteça também. Beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha sido bom para você, tá? Tenha sido bem proveitoso, beleza? Se foi, por favor, me conte aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar feliz demais em saber que sim. E se tu gostou desse estilo de vídeo, né? Não é todo vídeo que eu faço, né? Meio que trazendo a palavra de Deus em aplicação prática para a tua vida. Cara, me conta aqui também que o canal está começando, então é importante para mim saber uma direção disso tudo. Beleza? Bem, espero que eu tenha te ajudado. Até a próxima, muito obrigado, valeu, falou, Deus te abençoe.